Imagine um lugar onde não há nada por milhões de anos-luz à frente. Absolutamente nada. Escuridão total. Um lugar tão escuro que parece que o próprio tempo está suspenso. Mas o que é? Deixe-me explicar. Sabemos que orbitamos o Sol e o Sol orbita o centro da Via Láctea. A Via Láctea, juntamente com seus 50 vizinhos, circunda o centro gravitacional invisível no grupo de galáxias local localizado no interior do superaglomerado de Virgem. Tal como outros superaglomerados, acabou fazendo parte do superaglomerado Laniakea, que é muito maior. Dentro do círculo, os objetos não orbitam o mesmo ponto, mas gravitam em torno de uma anomalia superpesada do grande atrator no centro. Não podemos vê-lo devido à localização específica da nossa galáxia. O nosso disco galáctico obstrui a nossa visão, mas hoje não estamos interessados no atrator em si, mas no estranho espaço vazio à sua frente. Repulsor de dípolo. Essas áreas vazias no espaço sideral são chamadas de vazios. E se você olhar para o universo de fora, pareceria uma rede infinita de fios galácticos divididos por espaços chamados de vazios. É assim que o nosso mundo se parece se pudermos capturá-lo em uma imagem. 10 mil milhões de anos-luz ligados a fios galácticos. Os vazios são uma das maiores estruturas da natureza que ocupam a maior parte do espaço no universo. Hoje vamos nos concentrar em um desses vazios. Assim é o vazio de Botez. Se inscreva no nosso canal e curta este vídeo. Quando olhamos para as estrelas, parece que elas estão dispersas uniformemente pelo céu. Mas isso é uma ilusão, pois todas as estrelas estão em galáxias. Elas estão localizadas relativamente próximas umas das outras, formando aglomerados gravitacionais. Mas o vazio criado entre elas não é nada comparado com a escala do vazio. O vazio de Botez é um dos maiores vazios de todo o universo. Ele é localizado a 700 milhões de anos-luz de distância do nosso planeta, perto da constelação de Botez, da qual tomou emprestado seu nome. O grande vazio foi descoberto em 1981 por Robert Kirshner e sua equipe. Por muitos anos, os cientistas têm se perguntado sobre a natureza desse vazio, como ele foi criado e o que exatamente se esconde na escuridão. Estima-se que o diâmetro do vazio de Botez seja de 330 milhões de anos-luz, o que é surpreendente, considerando o fato de compreender 0,27% do diâmetro do universo conhecido. O tamanho da nossa Via Láctea é de cerca de 100 mil anos-luz, o que é minúsculo em comparação com esse vazio. Quando os cientistas começaram a estudar o vazio, descobriram 8 galáxias. Isso é muito pouco em comparação com outros aglomerados gravitacionais que já foram explorados. Em pouco tempo, mais 52 galáxias foram descobertas a uma grande distância umas das outras. De acordo com o astrônomo Greg Aldering, da Universidade de Minnesota, a escala do vazio é tal que, se a Via Láctea estivesse no centro do vazio de Botez, só saberíamos que existiriam outras galáxias na década de 1960. Estariam tão distantes que seriam invisíveis aos telescópios que existiam até os anos 60. Nesse ponto, os nossos telescópios ficaram suficientemente bons para que, se estivéssemos naquele vazio, pudéssemos ver a luz fraca das outras galáxias e começar a compreender a sua existência. Até o momento, apenas 60 galáxias foram encontradas no vazio de Botez. Usando uma estimativa aproximada de cerca de uma galáxia a cada 10 milhões de anos-luz, 4 vezes mais longe do que a galáxia de Andrômeda da Terra, deveria haver aproximadamente 2.000 galáxias no vazio de Botez. Ao descobrir este grande vazio, os astrônomos notaram o quão misteriosa e única é esta área. Ao levar em conta a distância entre as galáxias dentro do vazio, é claro que pode ser chamado de uma área paranormal. Só para colocar isso em perspectiva, a nossa Via Láctea tem cerca de 2 dúzias de vizinhos no espaço de cerca de 3 milhões de anos-luz na seção transversal. Tendo em conta que a distância média entre as galáxias no universo é de cerca de vários milhões de anos-luz, o grande vazio deveria ter incluído 10 mil galáxias se dispersas com a mesma densidade. Você pode concordar que a diferença de densidade é simplesmente enorme e não pode ser explicada racionalmente. Os cientistas conseguiram calcular o volume do grande vazio.
atribuíram-lhe um valor chamado parsec, que equivale a 3 anos-luz. Agora, você ficaria surpreso ao saber que o volume estimado do vazio de Botez é de 236 mil megaparsecs cúbicos. Vamos deixar de lado a dimensão deste vazio e focar, em vez disso, no seu conteúdo. Parece paradoxal, mas o vazio consiste principalmente em vazio. O seu espaço de vácuo está isolado de tudo o que se pode observar em outras galáxias. Você não verá nenhuma poeira, sujeira ou pedras lá. Não há lugar nem mesmo para as partículas mais pequenas, como os fótons. É por isso que os cientistas chamam o vazio de um deserto no espaço sideral. O vazio de Botez está submerso na escuridão. É tão escuro que parece que o próprio tempo ou qualquer movimento é suspenso. Até hoje, os cientistas não entendem como partículas simples interagem neste espaço. Infelizmente, podemos não saber disso por muitos anos. Mesmo que a interação possa acontecer, quantas dezenas de milhares de anos são necessários para que esse processo ocorra dentro do vazio? Em comparação com este período de tempo, a história da humanidade é como um meteorito em chamas voando pela atmosfera da Terra. A natureza do vazio de Botez nos dá muito o que pensar. Não é preciso dizer que os visitantes do vazio ficariam, no mínimo, chocados ao ver este isolamento, distâncias extremas entre galáxias e espaço escuro como breu. Além disso, o vazio de Botez é provavelmente o vácuo mais ideal no espaço sideral, então devemos estudar os seus efeitos. Seria raro encontrar sujeira e pó neste espaço e também partículas. Levaria milhares de anos para as partículas interagirem, isto é, se a interação pudesse acontecer. Essa densidade extremamente baixa significa que quando um padrão de neutrinos entra em um lado do vazio, parece exatamente o mesmo ao sair. O mesmo se aplica aos fótons. As partículas de matéria, com muito mais massa do que os fótons e os neutrinos, seriam naturalmente puxadas para as paredes do vazio. Devido a essa propriedade de preservação do estado, o vazio de Botez pode um dia ser visto como a última cápsula do tempo, disparar um padrão de fótons apenas para que o padrão seja redescoberto centenas de milhões de anos depois, quando chegar ao outro lado. Talvez o vazio de Botez sirva de campo de provas para os dragsters de alta velocidade do futuro, movendo-se a 99,99% da velocidade da luz. Sua densidade extremamente baixa certamente seria atraente para quem quer estabelecer recordes de velocidade sem que a incômoda poeira intergaláctica atrapalhe. É claro que os cientistas estão interessados em saber como surgiu esta área paranormal. O vazio de Botez é um lugar único que não pode ser comparado a nada dentro do universo conhecido. Alguns cientistas argumentam que o grande vazio foi criado quando vários pequenos vazios se juntaram. Embora essa ideia seja difícil de compreender, é completamente plausível tendo em conta a natureza do espaço. Este fenômeno assemelha-se a pequenas bolhas de sabão que se juntam. O astrônomo Greg Aldering notou uma vez que as galáxias localizadas em vazios têm uma estrutura curiosamente tubular e que pode ser uma pista importante. Foi ele quem sugeriu que o vazio pode se unir como bolhas de sabão se fundindo em uma grande bolha. Quanto às galáxias tubulares, estas podem ser os restos das fronteiras entre os vazios mais pequenos. Essas galáxias estão presas agora dentro de um supervazio. Mas se o universo durar o suficiente, poderão ser retiradas de lá, diz Aldering. O longo braço da gravidade nunca para. Existe outra possibilidade, embora mais radical, e que provavelmente não foi considerada na literatura científica. O vazio de Botez poderia ser o resultado de uma expansão da civilização da escala Kardashev 3. À medida que a bolha de colonização se expande para fora do seu sistema de origem, a civilização escurece cada estrela e, subsequentemente, cada galáxia que encontra, cobrindo-a numa concha de Dyson. Isso também pode explicar por que o vazio tem uma forma tão agradável e esférica. Dado que o vazio está a cerca de 700 milhões de anos-luz da Terra e que a vida inteligente poderia ter surgido no universo há cerca de 4 bilhões de anos, esta antiga civilização pode ter tido tempo suficiente para realizar este espantoso feito de engenharia cosmológica.
Agora, isso é pura especulação, mas vale a pena lançá-la como uma possibilidade dada a estranheza do fenômeno. Não é preciso dizer que a descoberta do vazio jogou o pensamento cosmológico convencional pela janela. Desde a sua descoberta, os astrônomos tiveram que rever as suas noções de formação de galáxias, dado que sabemos agora sobre a distribuição extrema não uniforme da matéria em todo o universo. Por último, o vazio de Botz oferece outra recordação da vastidão e da escassez do cosmos. O universo que vemos é grande demais para compreendermos. O nosso lugar dentro dele é uma pequena e insignificante faísca microscópica. Mas tudo isso dito, e por mais que pareçamos sozinhos aqui na Terra, pelo menos temos uma paisagem estelar para contemplar quando olhamos para o céu noturno. Deixe um like e se inscreva no nosso canal para que possamos continuar a criar conteúdos mais incríveis como este.